Deus, benção, né? Benção estarmos aqui mais uma vez, estudando a palavra de Deus. Vamos começar orando, certamente, né? Senhor, obrigado, Pai, obrigado por estar conosco, Pai. Obrigado por nos dar essa oportunidade de estudarmos um pouco mais de Ti. Dá-nos inteligência, dá-nos sabedoria, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer que compreendamos. Dá-nos saúde, segurança e paz e a compreensão, então, sobre este texto bíblico que revela a sua palavra. Oramos, então, em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos lá. O que nós temos aqui hoje é uma nova conversa sobre o livro de Gênesis, né? Estamos estudando o livro de Gênesis já há bastante tempo, capítulo a capítulo, né? E hoje vamos entrar no capítulo 32, que trata ainda da história de Jacó, tá? Jacó, então, é aquele usurpador, enganador, né? Que roubou a primogenitura do irmão Esaú e também a bênção do pai, né? O pai dele, Isaac, todos vamos lembrar, foi enganado por ele na medida em que Jacó se vestiu lá da pele, né? Fez o guisado, enganou o pai para obter a bênção dele, isso tudo, né? Mancomunado com a mãe, né? Jacó então fugiu. Lembra que ia ter morte, então Jacó fugiu para as terras lá da família, né? E aí então encontrou com Labão, encontrou com Raquel, que se tornou sua esposa, mas não antes de ter Lia, né, como sua esposa. Labão enganou, então Labão devolveu a Jacó na mesma medida que era o padrão de Jacó, né? Labão enrolou bastante, a gente viu, e aí chegou no momento que Deus orientou Jacó a sair da sua tenda lá junto a Labão, né, e ir de volta para a sua parentela, que é de Isaac, né? E então Jacó adota o procedimento de saída, e a gente viu no capítulo anterior e nos anteriores que Jacó se prepara e foge, até porque os próprios filhos lá de Labão já começam a achar que Jacó está enganando Labão e que Jacó então corre então algum risco aí. Temos uma discórdia no ambiente familiar. O que Jacó faz? Sair desse ambiente, né? A gente viu que Jacó é bastante abençoado naquela história do ajuste do salário com Labão. Labão achou que ia se dar bem, certamente achou, porque o ajuste de Jacó era uma coisa bem estranha, a proposta de Jacó, né? Mas o que a gente vê é que Deus abençoou e Jacó então se tornou rico, tá? Ele foge, ele sai em fuga, né? E Labão o encontra, vem aquela discussão dos ídolos, e aí tudo se resolve, eles fazem uma aliança. E Jacó então está agora no caminho para a sua parentela, e Jacó toma ciência ou sabe que vai passar junto a Esaú. Então Jacó já está temeroso, porque ele vai ter que enfrentar esse passado dele, né? E lembra que já passaram aqui 20 anos, né? Então Jacó ainda está bem temeroso quanto a isso. E aí então começa o capítulo 32, e o capítulo 32 a gente já pode começar com a leitura aqui no primeiro momento, dos primeiros versículos, e a gente vê como Jacó é abençoado, né? Então o capítulo 32 começa assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim, né? Então Jacó, ele tem uma experiência sobrenatural, ele tem uma experiência com Deus a cada momento, e a Bíblia revela isso, até porque o Antigo Testamento prioriza muito a revelação de Deus para nós e relatando a revelação para os personagens que lá estão descritos, né? Então a gente vê que Deus está sempre com Jacó.
E neste momento, já do capítulo 32, logo no começo do capítulo 32, a gente vê que Jacó está sendo acompanhado aí dos anjos de Deus. Jacó já tinha tido aquela experiência de ver o céu aberto, né? Anjos subindo e descendo, e agora ele tem mais uma experiência com os seres angelicais aí, e ele percebe, ou ele tem mais uma evidência de que as coisas estão cooperando a seu favor, né? E aí então Jacó está sendo acompanhado por anjos, tem anjos o defendendo, tá? E aí o texto prossegue. Qual é a estratégia de Jacó? Jacó manda mensageiros para ver como é que está o ânimo de Esaú, né? A gente lê rapidinho aqui. Versículo 3 diz assim: Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e estive lá até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e bodes, servos e servas, e envio esta mensagem a meu senhor para achar graça aos teus olhos. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 homens com ele. Versículo 7 diz assim: então Jacó temeu muito e se angustiou, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, os bois e os camelos. Só parando aqui. Então o que Jacó fez? Mandou mensageiros para ver como é que estava o clima, como é que estava Esaú, né? E os mensageiros voltam com a notícia mais terrível, né? Parece que voltam com uma meia notícia, tão somente, já que eles falam: olha, a situação é pior, não é só Esaú que está vindo, é ele e mais 400, né? Então Esaú está vindo com um exército. Imagina, Esaú desconsiderou esses mensageiros, certamente, está vindo, né? E aí o que a gente tem no versículo 7? Então Jacó temeu muito e se angustiou. Então Esaú aparentemente vai vir para matar, para fazer aquela promessa que ele teve no passado para com Jacó. O que nós temos aqui, então? Na verdade, o que a gente pode fazer de aplicação prática? A gente vê o medo, a gente vê a marca que o pecado traz nas nossas vidas. E a gente, quando está sob o domínio desse pecado, vamos dizer assim, a gente está sempre temeroso e angustiado. Por quê? Porque o pecado pode gerar alguma consequência, e normalmente gera, né? E só o medo já é uma consequência, né? Mas, de qualquer forma, também a gente vê que o medo é um indício de arrependimento, o que é uma coisa boa. Por outro lado, a gente tem que entender aqui nessa situação que Jacó ele tem uma fé aparentemente fraca, né? Porque ele viu anjos caminhando com ele. Então ele tem guerreiros junto com ele, né? Só que ele está com medo dos 400 e mais Esaú, tá? Então essa é uma questão de confiança também. A gente tem que lembrar, a gente tem que ficar atento a isso. Se Deus está conosco, por que a gente teme? A gente não deveria temer, né? As coisas, tá? A gente teme as coisas quando a gente está errado. Esse seria o certo de acontecer. Mas a nossa fé às vezes fraqueja de um modo que, mesmo sabendo que estamos com Deus, a gente teme as consequências ou o que pode nos acontecer, né? Vamos seguir aqui, a gente vai ver coisas mais interessantes ainda. Prosseguiu então o Jacó e separou, né, as ovelhas e tal. E aí teoria de Jacó é o seguinte: eu divido em bandos, porque aí se o Esaú ferir um bando, o outro escapa, eventualmente, né? Está lá no versículo 8, mas aí vamos lá, versículo 9, olha só que interessante. Disse mais Jacó: ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos. Mas tu disseste:
certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E aí prossegue o texto, tá? Veja então que Jacó ora, Jacó pede a Deus. Veja que ele tem uma fé aí vacilante ainda, mas Jacó reconhece o Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, né? Então ele o reconhece como o Senhor, tá? Ah, meu pai Abraão, que coisa esquisita é essa, se o pai dele é Isaque? Lembra que no texto bíblico, a ascendência ela é chamada de pai, né? Então eles não falavam meu avô Abraão, ele não falaria, mas sim meu pai, porque é meu ascendente na linha direta, né? Então meu pai, por isso que Jesus é filho de Davi, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê? Porque é essa ideia da ascendência ser pai, então a descendência é filho, né? E por isso que a descendência, ou os filhos de Abraão, serão como a areia do mar, por exemplo, né? Então é a descendência, tá? Bom, então Jacó ora, e veja o versículo 10, olha que coisa maravilhosa, quando ele fala: sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Veja a humildade de Jacó e o reconhecimento que hoje nós devemos ter também, reconhecer. Nós somos pecadores e indignos da boa vontade de Deus, mas reconhecemos que aquele amor dele, que transcende qualquer entendimento, é muito grande, e por isso ele nos perdoa por conta desse amor, tá certo? Então Jacó já tem essa compreensão, ou seja, Jacó, mesmo tendo uma fé razoavelmente fraca, mesmo não tendo toda uma escola bíblica aqui, passado, o relacionamento dele com Deus já o faz ser crente, né? Reconhecer, né, que Deus é o Senhor, né? E quem é esse Deus? É o Deus de Abraão, Deus de Isaque, e que depois vai chamar também Deus de Jacó, né? Por quê? Porque tudo ali era Deus, né? Tinha muitos deuses ali envolvidos, lembra dos ídolos de Labão. Então ele está num processo de reconhecer a existência de um só Deus soberano, o Deus vivo, que é o nosso Deus, tá? Prossegue o texto então, falando, bom, aí Jacó fala assim, olha, você me falou que vai proceder bem e tal, que eu ia ter a descendência grande, então eu estou pedindo que você me livre de Esaú. Né? E a gente vai ver que isso vai ser atendido lá na frente, nos próximos capítulos, né? Bom, prosseguindo o texto, a gente vê o seguinte, versículo 13, ali em diante. Ele passou ali aquela noite e tomou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele os entregou ao cuidado dos seus servos, cada manada à parte, e disse aos servos, passai adiante de mim e ponde espaço entre manada e manada. Ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, de quem és, para onde vais, de onde são estes diante de ti, responderás, são de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor, a Esaú, e ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham atrás das manadas. Desta maneira falareis a Esaú, quando vos encontrardes com ele. E direis também, o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Vamos parar por aqui neste momento. Bom, o que a gente tem então? Jacó ainda tem esse resquício do enganador, do negociador, né? E aí o que ele faz? Qual é a ideia dele? Vou mandar um monte de presente para Esaú para ele acalmar o coração e ter boa vontade para comigo, né? Diminuir, tipo assim, vou comprar a boa vontade do meu irmão. E esse presente é gigantesco, tá? Isso é provisão para o resto da vida de Esaú. A gente sabe que Esaú acabou ficando bem lá, né?
ele não precisaria desses presentes para sobreviver, mas são presentes assim notáveis, tá? Camelas de leite com sua cria, daria leite por muito tempo aqui, e o leite de camelas era tido por um alimento muito saudável, muito bom. Então, assim, é presente que impressiona, tá? E o que ele faz? Ele manda os servos levar e dizer: ó, meu senhor Jacó está vindo aí, ele te mandou isso aqui, né? Para ir quebrando o coração lá de Esaú. Essa é a ideia de Jacó. E ele vai ficando para trás. Vamos ver o versículo 21, diz assim: assim passou o presente adiante dele, ele porém ficou aquela noite no acampamento. Prosseguindo. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Vamos falar primeiro da primeira situação. O que aconteceu então? Ele passou todo mundo, mandou as mulheres também e os filhos, né? Então é assim, ó, essa é a sua família, né, Esaú? Toma cuidado aí. Todo mundo vai chegar a Esaú primeiro e ele vai ser o último. Então a ideia é: vou quebrar mesmo o coração de Esaú para ele não me machucar, não me maltratar, né? Essa é a ideia, tá? Será que isso vai dar certo? É nisso que ele está se apegando. E aí ele fica sozinho, né? E veja que demorou, tá? Naquela noite. Então ele estava de dia, e como o texto fala de naquela noite, passou ali aquela noite, lá no versículo 13 e tal. Então é um tempo longo, até porque para separar todos esses animais é muito tempo, né? E formar tudo junto, direitinho e tal, para mandar, imagina, né? Então, em resumo agora, ele está só, mandou todo mundo na frente, tá? Teoricamente, a gente usa esse momento de ficar só para orar, né? Lembra lá até de Jesus lá no Getsemane, né? O que aconteceu? Ele deixou Pedro, Tiago e João a uma distância e subiu e foi orar, né? Quando ele voltava, estava todo mundo dormindo e aí aquela coisa, né? Que a gente conhece. Mas aqui, o que acontece? Com Jacó é mais forte, ele tem uma relação com um ser angelical ou Deus mesmo, a gente vai discutir sobre isso, né, a partir daí. E vem um momento emblemático, um momento muito citado, que já virou música e tudo mais, que é a luta de Jacó com Deus ou com o anjo. Vamos ler aqui o 24, eu vou até o final e a gente fala mais. Então o versículo 24 começa assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Então foi da noite para o dia, né? Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamará mais Jacó, chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Saía o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Tem muita discussão quanto a qual a natureza deste homem, tá? Olhando no texto original lá no hebraico, a palavra é homem mesmo. Tá? Então isso indica que teve uma luta física mesmo, tá? Apesar de ter uma luta espiritual muito maior aqui. Discute-se se este homem seria um anjo do Senhor ou se seria o próprio Jesus, né? O próprio Logos, ou seja, o próprio Deus encarnado. Tá? Tem muita discussão a respeito disso. A maioria dos teóricos aí entende que ele seria um anjo do Senhor. Tá? E não o próprio Logos, o próprio Deus, ou Jesus, que seria o Deus encarnado, né?
Não está claro, a Bíblia não esclarece, não diz quem era, apesar de que Jacó tem essa impressão de que ele lutou com o próprio Deus, já que a gente vê no versículo 30, ele chamando o lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, né? E a minha vida foi poupada. Veja porque a compreensão naquele momento, e até hoje, né, que ver Deus face a face representaria a morte. Ninguém se salva ao ver Deus face a face, uma vez que a pureza de Deus e a nossa natureza pecaminosa são incompatíveis. Então a gente morreria na hora por ser pecador. Lembra que mais para frente a gente vai ver Moisés vê Deus na sarça, por exemplo. Não vê Deus efetivamente, ou em algum momento ele fica de costa e tal. Tá? A gente me lembrei agora até no filme lá do Caçadores da Arca Perdida. Quem viu um filme antigo lá do Indiana Jones, lembra quando Indiana Jones fala fecha os olhos ou tal? Por quê? Para não ver Deus face a face ali, né? E os outros que estão de olhos abertos e veem, todos morrem, né? É essa a ideia, tá? Bom, voltando então, quando o homem viu que não prevalecia contra ele, né? Aí o homem lá, esse ser, vai, toca na coxa e dá problema lá na coxa de Jacó, e aí ele ganha a luta, tá? E o homem fala assim, me deixa aí. Então a ideia é o seguinte, se é Deus, a ideia de não prevalecer aqui é como uma forma humana, né? Então Jacó lutou com unhas e dentes, para quê? Para conseguir a bênção. Essa é a ideia, né? Então eu não prevaleço do tipo, eu não saio daqui desta luta porque você está lutando para que eu fique, para que eu te abençoe, né? Então essa é a luta espiritual aqui, é uma luta pela bênção de Deus, né? E que Jacó então vence, prevalece nesse sentido, né? E aí naturalmente então Jacó é abençoado, especialmente com a mudança do nome. Jacó deixa de ser o usurpador, o enganador, e passa a ser Israel, aquele que prevalece com Deus, aquele que luta com Deus, né? E a partir de então, Jacó passa a ser Israel, passa a ter um nome bom, né? E não mais o de usurpador. Essa experiência agora é incrível de Jacó com Deus, é uma experiência plena, né? Muito grande, tá? E aí então vem uma discussão sobre nome. Jacó também quer saber o nome de quem é você, mas ele não se revela, tá? Talvez porque ele não iria falar, tá, eu sou Jesus Cristo e eu vou vir daqui milhares de anos depois, eu serei o Messias, né? Talvez porque ele não quisesse se revelar, talvez quisesse causar essa dúvida mesmo na gente, porque é coisa que a gente não tem que saber, né? Ou ele poderia falar, eu sou Elohim mesmo, né? Eu sou Yahvé, né? Ou eu sou Gabriel, eu sou Miguel. Não é, o texto bíblico não quis revelar, mas o texto bíblico dá uma importância ao nome, né? A gente vê a importância do nome aqui, porque o nome carrega a identidade da pessoa. Então aquela identidade de usurpador, de enganador, não mais prevaleceu para com Jacó. E aí sim, a identidade de aquele que luta com Deus agora, aquele que prevalece com Deus, é a identidade de Jacó, né? E aí ele vira Israel. E aí tem uma questão aqui, digamos, sanitária, que é a questão de comer aí o nervo da coxa, virou uma tradição. Aqui não se sabe que nervo é esse, mas o judeu até hoje então não come aí essa parte para não correr o risco, mas não se sabe efetivamente que nervo é esse, onde está, né? E aí evita-se então essa ideia de comer o nervo, tá? Bom, o que nós temos aqui efetivamente, ou o que eu tiro bastante aqui de relevância para a nossa vida prática, que acho que a gente tem que buscar aqui. Primeiro, a gente tem que lutar com Deus, nessa ideia de que eu preciso da bênção de Deus, eu preciso Deus, né? Hoje tem muita tentativa de lutar contra Deus, né? Do tipo de se rebelar, de não se sujeitar à sua condição de Deus.
E a gente precisa lutar, é o contrário, para estar na condição de sujeitos de criação, de filho de Deus, e ter então a sua bênção, né? E como é isso? É lutar contra o pecado, é deixar de ser pecador. É isso, né? É de ter essa condição de arrependimento. Outra coisa que a gente percebe é a necessidade de orar sempre, não só na condição aqui que Jacó estava de desespero, mas em todo o tempo. Orar e conversar com Deus e identificar qual é o plano dele, qual é o desejo dele para a nossa vida. E ouvi-lo, né? Como Jacó ouve. E parar com essas soluções meramente humanas, de querer enganar, de querer agradar simplesmente de uma forma humana, que é essa aqui de presentear um inimigo aqui, né? E a gente vai ver que Deus já tinha quebrado aí essa ódio, essa mágoa no coração de Esaú há muito tempo, né? Esaú vem, e a gente vai ver no próximo capítulo, Esaú vem para estar com Jacó, né? Para resgatar o seu vínculo. Esaú já está bem, né? Apesar de que ele tem um final, ele não é assim tão do bem, né? Mas a gente vê isso. Então, muito basicamente, o que a gente tem neste texto devemos orar sempre, devemos nos sujeitar a Deus, reconhecer Deus como nosso Senhor, reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. É isso, né? Já avançamos bastante, então vamos ficar por aqui, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por nos revelar mais um pouco da sua palavra. Obrigado por nos esclarecer aquilo que o Senhor quer esclarecer para nós. Obrigado por tudo, Pai. Peço perdão, Pai, pelos nossos pecados. Peço saúde, segurança e a sua paz em todo o tempo, Pai. Peço também a sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, então.